A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais uma pré-aula do nosso segmento Mádio EBD. Hoje chegamos à lição de número 12, a realidade bíblica do Evangelho na cultura. Essa lição vai ser ministrada por você na sua classe no dia 23 de junho de 2024. Nos aproximamos aí então do final desse trimestre, né? E eu quero que você participe, interaja conosco aqui. Se você ainda não é seguidor do nosso canal aqui da EBD, faz a sua inscrição, assina o sininho para receber as notificações e também deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo comentando como é que foi esse trimestre aí na sua classe, como que as pré-aulas estão sendo recebidas aí por você. O seu comentário é muito importante, aí, o seu feedback para o nosso crescimento aqui do canal. Dito isso, vamos então ao conteúdo na nossa lição. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, onde é mencionado aqui a respeito dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos. Então a nossa lição vai trabalhar em cima dessa questão da cultura e da visão, da cosmovisão que o cristão precisa ter então dentro da cultura. Por isso esse texto áureo de 1 Crônicas 12. O resumo da lição diz que o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias sob a perspectiva da Palavra de Deus. Na introdução da sua aula, a recomendação é que você comece, então, perguntando aqui, questionando para os seus alunos o que eles entendem por cultura. É algo que, dentro dessa faixa etária da classe, então, de jovens, eles já devem ter tido um contato com isso na escola, principalmente na matéria de filosofia, que vai trabalhar essa questão da cultura, também na sociologia, na própria história. Então eles têm ali uma boa visão do que seja a cultura. E você pode então questionar eles a respeito do que é cultura e a partir das definições que eles trazerem para a sala de aula, você consegue então dar continuidade aqui ao assunto. E para título então de introdução aqui, cultura é o conjunto das realizações de uma sociedade em um determinado momento da história. Quando a gente traz isso para a teologia, alguns teólogos eles relacionam a cultura com o chamado que o ser humano recebe lá em Adão. Então lá no Jardim do Éden, quando Deus dá aquele mandato divino para Adão, de que ele deveria cuidar do jardim, guardar o jardim e posteriormente o mandato de crescer, multiplicar, de encher a terra, né? Então isso ali está dentro disso que nós chamamos então de cultura. Cultura é tudo aquilo que o homem precisa fazer dentro do planeta. Isso aqui está inclusive muito relacionado com aquela lição que nós vimos alguns domingos atrás aqui, que é a lição a respeito do trabalho, né? Então cultura tem a ver com o trabalho. E quando nós olhamos para a filosofia, a gente observa que toda a realidade pela filosofia ela é explicada através de dois conceitos. Ou algo ele é natural ou ele é cultural. Então tudo aquilo que o ser humano coloca a mão para fazer, todas as profissões, todas as funções que o ser humano emprega algum tipo de trabalho para produzir, então aquilo passa a ser um elemento cultural. E aquilo que está na natureza, né, que cresce naturalmente, então aquilo são elementos naturais. Então, filosoficamente falando, nós dividimos a realidade entre elementos naturais e os elementos culturais. Desse modo, nós podemos então definir a cultura como sendo composta aqui de elementos visíveis e de elementos invisíveis. Entre os elementos visíveis da cultura, nós podemos mencionar as tradições, a arte, a culinária, a arquitetura. Então tudo isso são elementos visíveis que você percebe, então, as distinções, né, que existem entre uma cultura e outra. Mas existem também alguns elementos que são, podemos dizer, simbólicos, que são elementos mais abstratos, menos tangíveis. Então seria, por exemplo, os valores, aquilo que é certo, aquilo que é errado, a moralidade, a ética de cada sociedade. E também podemos colocar dentro desse conjunto a cosmovisão, a forma como as pessoas veem a realidade, a forma como elas entendem e se relacionam com o mundo. Então tudo isso são elementos culturais, alguns visíveis e outros invisíveis. De modo que nós não podemos simplificar demais a cultura, né? Nós estamos mergulhados no meio da cultura e a gente precisa então aprender, entender como que nós devemos lidar com esses elementos culturais. Ainda dentro da teologia existem diversas abordagens que nós podemos ter então em relação a essa relação do cristão com a cultura. As principais abordagens seriam, primeiro, a abordagem crítica,
aquela que vê a cultura como que manchada pelo pecado, e aí esses teólogos eles vão argumentar que a cultura ela precisa ser rejeitada. Então nós devemos não ter um contato com a cultura, porque a cultura ela é pecaminosa e ela vai sempre querer nos afastar de Deus. O segundo grupo de teólogos vão partir de uma abordagem onde chamaríamos de uma abordagem da acomodação, onde eles observam que sim, existem elementos ruins na cultura, elementos negativos, elementos pecaminosos, mas existem também elementos positivos dentro da cultura. Então a visão deles é uma acomodação. A fé cristã vai ser aquilo que vai acomodar esses elementos positivos e vai inserir eles dentro até da própria pregação do Evangelho, né? A proclamação do reino de Deus. E por fim, tem também, parecido com essa visão, a abordagem da contextualização. Nessa, os teólogos enfatizam a importância de contextualizar o Evangelho dentro de cada uma das culturas, para apresentar ele de uma maneira que seja relevante e significativa para aquela cultura. Então esse elemento, não é, essa abordagem, ela está muito visível principalmente na nossa noção que nós temos das missões transculturais, onde o Evangelho ele não pode ser passado da forma como a minha cultura interpretou ele, mas eu preciso encontrar dentro daquela cultura a qual eu estou ali propagando o Evangelho, alguns elementos que sejam pontes, né, que criem uma conexão para que eu consiga pregar o Evangelho dentro daquela cultura. E nesse sentido, uma sugestão muito interessante, você provavelmente já deve ter ouvido falar, no livro O Fator Melquisedeque. É um livro até bastante antigo, né? Já tem mais de 30 anos aqui da escrita desse livro, mas ele continua bastante atual. Ele faz um resgate histórico de diversas culturas ao redor do mundo, ao longo do tempo, e dentro dessas culturas, dentro das suas lendas, das suas tradições, ele encontra pontos, conexões aonde tu pode inserir a pregação do Evangelho. Então é um livro bastante interessante, você que é professor, que gosta desse assunto, fica aí a sugestão de leitura para você. Talvez não para essa aula especificamente, né? Mas para que você tenha esse conhecimento, é algo muito interessante, como Deus conseguiu, dentro dos elementos culturais diversos de muitos povos, colocar alguma ponte, algo que você consegue utilizar para pregar o Evangelho. E aqui a gente vai lembrar do exemplo de Paulo, quando estava lá na Grécia, em Atenas, no Areópago, ele encontra o altar ao Deus desconhecido. E a partir daquele altar, dentro da religiosidade, da cultura pecaminosa, pagã daquele povo, ele conseguiu encontrar um elemento, então, para pregar Jesus para aquele povo. Então esse livro ele vem nessa visão, né, com essa perspectiva, e é bastante interessante. Agora, dentro dessa perspectiva da contextualização, algo muito importante é que nós não nos fechemos, então, para a cultura. Nós precisamos ouvir as pessoas, ouvir a cultura, para nós entendermos como que as pessoas pensam, como que as pessoas enxergam o mundo, para a partir dali nós contextualizarmos ou ainda acomodarmos o Evangelho para que ele seja entendido por aquelas pessoas. Veja que não se trata aqui de mudar a mensagem do Evangelho, mas simplesmente de mudar a linguagem, a forma como você vai apresentar esta linguagem para o seu público, né? De uma forma que ele possa entender. E aí, nesse sentido, eu trago aqui também uma outra sugestão de livro, que é a coleção das Parábolas Geek. E você encontra, inclusive, você que é aqui de Joinville, na loja da Bíblia. Então você encontra lá os devocionais dessa coleção, que são 40 dias com os Vingadores, 40 dias com a Liga da Justiça, 40 dias no mundo dos games, que é uma perspectiva bem interessante de pregar o Evangelho, de mostrar elementos de discipulado, elementos de ensino bíblico através das histórias da cultura pop. Então isso, para nós que trabalhamos com jovens, com adolescentes, é uma coleção, né, uma série de livros muito interessante. Fica aqui também a sugestão para que você conheça. Finalizando o nosso primeiro subtópico aqui, podemos fazer uma síntese então dessas diferentes abordagens, que está aqui de uma forma bem fácil, que é a metodologia dos 3 R's. Então as formas como nós recebemos a cultura. O primeiro R é receber, você recebe a cultura tal como ela é. É uma visão, como eu disse, um tanto quanto perigosa, porque dentro dessa cultura tem elementos errados, que vão te afastar de Deus, te afastar do verdadeiro Evangelho. Mas esse é o primeiro R, receber. A outra postura que nós podemos ter frente à cultura é rejeitar. Então, dentro daquela visão crítica, você pode então rejeitar. Não, a cultura é pecaminosa, não vou me contaminar com ela. Mas isso vai te afastar de você conseguir
pregar melhor o evangelho, de você conseguir talvez encontrar um ponto de contato e pregar Jesus, como foi o exemplo de Paulo aqui citado, né? Então, receber, rejeitar, e o terceiro ponto é redimir. Então esse de redimir a cultura é onde a nossa lição aqui ela procura trabalhar. Então nós estamos inseridos numa cultura e nós queremos pegar os elementos bons que essa cultura tem e amplificar eles, apresentando Deus através deles. E os elementos negativos, não vamos apenas simplesmente rejeitá-los, ou recebê-los tal como estão, mas sim vamos redimi-los, vamos mudar, vamos transformar a cultura do nosso tempo. Esse é um poder que o Evangelho tem. Ainda no primeiro tópico, nós vamos ver aqui 2 subtópicos de como era a cultura no Antigo Testamento e o terceiro subtópico, como que era a cultura no Novo Testamento. Ponto importante aqui de você destacar é que a cultura do Oriente Médio, da Antiguidade, é a cultura que mais nós vamos encontrar dentro da Bíblia. Israel nasce num contexto saindo do Egito, indo para a Mesopotâmia, né, para a região da Palestina, então é dentro desse circuito ali, como na história nós chamamos a região do crescente fértil, né, é nessa região ali que está inserida a cultura aqui do povo hebreu, do povo israelita. Mas o interessante é que, apesar desse ambiente cultural, que era adepto do paganismo, do politeísmo, ainda assim Israel conseguiu se manter como fiel a Deus, né, como leal a Deus aqui. Nós conhecemos muito bem a história bíblica, né? Israel recebeu aquela cultura, mas ele também, de certa forma, redimiu. Por exemplo, a questão da escravidão, que é citada aqui no segundo subtópico. Eles tiveram contato com a escravidão, inclusive no Egito, como escravos. Então, eles ressignificaram essa questão de escravidão. Então, dentro da Bíblia, isso não significa dizer que a escravidão ela foi abolida, né? Porque havia escravidão dentro do Antigo Testamento. Mas, ainda assim, é uma nova forma de se tratar a relação do servo com o seu senhor, por exemplo, algo que nós vamos ver refletido também no Novo Testamento. Então veja, a transformação que o Evangelho faz dentro da cultura não é uma revolução. Nós não somos revolucionários, nós somos conservadores. O conservadorismo é uma forma de ver as questões, você pega aquilo que tem de bom e você conserva, você mantém. E aquilo que está errado, aos poucos, você vai mudando, você vai melhorando. Nada de mudanças muito drásticas, rupturas muito profundas, porque essas geralmente vão acontecer de forma violenta, vão acontecer através de revoluções, de guerrilhas, e não é esse o objetivo do Evangelho. Então a nossa transformação é uma transformação lenta, mas muito eficaz. Por fim, o último subtópico desse primeiro tópico, a cultura do Novo Testamento. A igreja cristã nasceu em meio a um ambiente greco-romano. Os romanos dominavam a questão política e a cultura, porém, que estava implícita naquilo tudo era a cultura grega. Os gregos, eles deixaram de existir como povo, como nação, embora eles nunca tivessem formado um império, né? Eram apenas cidades-estados, cidades independentes, mas todas elas, na época que Jesus vem ao mundo, elas já estavam sendo dominadas pelos romanos. Toda aquela região dos Balcãs, né, onde floresceram as grandes cidades gregas, elas tinham sido dominadas pelos romanos. Mas ainda assim, os romanos não destruíram a cultura grega. Pelo contrário, eles estavam espalhando ela por toda a parte do império. Por isso, inclusive, é que o Novo Testamento vai ser escrito no idioma grego. Então veja, a cultura grega ainda estava em voga, estava em alta no período onde a igreja começou a existir aqui. E essa cultura grega, baseada então na democracia, na filosofia, em todos aqueles valores, até mesmo pagãos, né? Ela de certa forma continua até hoje. A igreja teve que lidar com ela lá naquele momento e ela continua de alguma forma dentro do mundo ocidental, nós ainda temos que lidar com esses valores. E muitos deles, então, positivos, né? Por exemplo, a questão da democracia, onde combate-se a tirania, as autocracias, o autoritarismo dos reis. Isso é algo que nasceu em Atenas e foi se mantendo, foi sendo melhorado ao longo do tempo e está aí conosco até hoje. Então veja, um elemento cultural que, apesar de não ser algo bíblico, né? A Bíblia, em nenhum momento, ela entra por essa questão política, né? Dizendo qual regime é o melhor de todos, enfim, a Bíblia não entra nessas questões. Mas ainda assim é um elemento cultural importante que nós, como os cristãos, podemos sim abraçar e defender também esta causa. Isso é aquelas características da cultura que, apesar de não serem bíblicas, elas são também corretas, partindo de um ponto de vista aqui da ética cristã.
O tópico 2 traz aqui o Evangelho e a ciência. É interessante que você comece definindo aqui com os seus jovens o que vem a ser a ciência. Talvez você abra aqui para que eles coloquem também a sua visão, né, do que seja a ciência, o método científico, o conhecimento científico, e aí você consegue também fazer essa interação aqui com os seus jovens. E no primeiro subtópico, tratando aqui a respeito dessa questão de ciência, a gente vai observar que na antiguidade, e podemos ir até antes ainda, antes do dilúvio, né, aquilo que seria para nós dentro da história, a pré-história, não era como a teoria da evolução, o evolucionismo apresenta hoje, que seriam homens das cavernas, homens brutos, sem conhecimento, né? A grande verdade é que quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 4, do versículo 19 até o 22, dentro ali da genealogia de Caim, a gente vai ter Lameque, que é um dos descendentes de Caim, e os filhos dele vão ser alguns dos maiores inventores aqui então desse período aqui da antiguidade. Nós vamos observar, por exemplo, que é citado ali a questão da metalurgia, da siderurgia, da música. Então tudo isso nos leva a entender que havia um grande conhecimento naquele período, havia já uma ciência envolvida. Quando a gente olha, por exemplo, dizer aqui que ele tinha o conhecimento da siderurgia, né, de elementos de metal, de ferro, a ciência, a história, a arqueologia hoje vão dizer que isso foi muito depois, né, foi muito posterior aqui à Idade do Ferro, à Idade do Bronze, mas a Bíblia já está demonstrando aqui que essas pessoas já possuíam esse conhecimento antes ainda do dilúvio. E para você fazer siderurgia, isso é uma coisa que eu, por exemplo, não tenho esse conhecimento hoje, né? O que eu sei é que para você retirar, por exemplo, o minério de ferro dentro das pedras, né, dos minérios onde está ali esse minério oculto, você precisa de uma fogueira assim muito aquecida, né? São mais de 1000 graus, 1600 graus, se eu não me engano, onde você precisa dessa temperatura. Então, óbvio que você não vai conseguir isso numa fogueira pré-histórica, né, como a ciência diz que era o período aqui dos homens pré-históricos, desses homens das cavernas. Então, já havia com certeza fornos, né, com altas temperaturas aqui, para que eles conseguissem fazer essa siderurgia, poder fazer a metalurgia, fazer esses objetos de metal, essas armas, né, cortantes aqui, que a Bíblia menciona aqui em Gênesis capítulo 4. Da mesma forma, precisava haver um grande conhecimento de matemática. Quando fala aqui, por exemplo, da música, né, que ele era perito na arte de fazer as flautas e toda a questão da música aqui, a gente já vai observar então que precisaria haver matemática. Se me derem aqui um pedaço de flauta, aqui um pedaço de bambu, para mim colocar aqueles furinhos, né, fazer o furinho para fazer uma daquelas flautas, por mais primitiva que seja, eu não tenho o conhecimento técnico, conhecimento teórico, matemático, musical para conseguir fazer uma sonoridade aqui, né, uma afinação perfeita. Essas pessoas aqui já possuíam esse tipo de conhecimento. Então isso já demonstra um grau elevado de conhecimento da matemática, da música. Isso por si só também já demonstra que havia lazer, né? O lazer, algum autor do século XVIII, XIX vai colocar que ele é algo moderno, né? Que o ser humano foi só em tempos mais recentes que descobriu-se, por exemplo, a questão do ócio criativo, né? Mas na verdade é que se já havia música aqui nesse momento, não era nada mais era do que a questão também do lazer que já estava aqui envolvida. Então veja, era uma sociedade dinâmica, era uma sociedade cheia de conhecimento, cheia de arte também, que a gente vai ver no próximo tópico aqui, e isso tudo demonstra então que eles não eram homens ignorantes, bárbaros, grosseiros, como a atual ciência, a arqueologia querem nos fazer entender. Havia desenvolvimento aqui na antiguidade. Por que não dizer também aqui a respeito da engenharia, né? As pirâmides que estão aí até hoje, os grandes zigurates, a própria Torre de Babel, né? Possivelmente ela tinha o formato de um desses zigurates descobertos lá na Mesopotâmia. Então tudo isso demonstra que eles tinham um amplo conhecimento. A ciência não é algo que surgiu agora, que surgiu da Idade Média para cá, da Idade Moderna para cá. A ciência, ela sempre existiu. Ela está inclusive implícita na própria criação de Deus. Quando Deus dá ordem ao ser humano de que ele deveria povoar a terra, ele também deveria levar cultura, ele deveria fazer o ato criativo, né? Que Deus concede também esse dom a ele de criar coisas a partir dos elementos que Deus havia criado. E um outro ponto que ajuda a explicar também isso é a grande longevidade dessas primeiras gerações. Muitos deles ali viveram por 800, 900 anos. Então você imagine, se hoje nós
vivendo até os nossos 80, 100 anos de idade, conseguimos ainda formar pessoas muito geniais, com muita inteligência, imagine se nós conseguíssemos viver 10 vezes mais, né? Viver 800 anos. Então daria tempo de você se especializar em todas as faculdades que existem hoje, todos os mestrados possíveis, e ainda te sobraria muitos séculos de vida para você exercitar, pôr em prática aquilo que você aprendeu. Então a questão da grande longevidade dos homens aqui desse período ajuda a gente a explicar todo esse surto de ciência que existia. E aí alguns podem lembrar de Daniel capítulo 12, onde fala que nos últimos dias a ciência se multiplicará. E aí penso, não, a ciência então é algo recente, que vai ser só nos últimos dias que ela vai se multiplicar. Na verdade, multiplicação é um conceito que, se você tem um e depois você tem dois, você já multiplicou, né? Então, você precisa primeiro ter uma ciência para, a partir dali, ela ir se multiplicando. Então, hoje, há uma velocidade muito grande nessa multiplicação da ciência, o que nos garante que nós estamos vivendo, sim, os últimos dias. Mas isso não prova de que seja recente, é algo que já no passado existia, a ciência. O segundo subtópico trata aqui então da ciência dos nossos dias. O método científico, ele trouxe muitos benefícios. Ele avançou muito cumprindo aqui Daniel 12:4, essa multiplicação da ciência, trouxe a revolução industrial, trouxe os novos medicamentos, a longevidade está sendo aumentada nos últimos anos. Então tudo isso é feito do método científico, da aplicação dele na nossa sociedade. Porém, ao mesmo tempo que ele traz esses benefícios, ele também acaba trazendo malefícios, principalmente no sentido espiritual. Porque a ciência, o método científico, ao colocar que tudo precisa ser explicado racionalmente, que tem que ser testado e replicado, ele acabou levando ao materialismo. Então hoje as pessoas estão incrédulas frente à realidade espiritual, porque elas apenas acreditam naquilo que elas podem ver, tocar, reproduzir, refazer, testar, e isso faz com que a nossa fé acabe ficando colidindo com esse pensamento pós-moderno, com esse pensamento do materialismo, trazido também pelo método científico. E isso, inclusive, gerou um factoide nos últimos anos, não tão últimos anos assim, mas nos últimos séculos, podemos dizer assim, de que a fé e a ciência elas são opostas, de que elas são antagônicas. Na verdade, isso nunca foi dessa forma. A fé e a ciência elas podem coexistir. Como nós estamos mencionando, já havia ciência no passado. A Bíblia não é oposta ao saber científico. O que a Bíblia é oposta é ao materialismo, à incredulidade gerada por uma certa linha do conhecimento científico. Então veja, o que nós precisamos nesse embate com a ciência não é a postura de rejeitar a ciência, é a postura de nós entendermos o que a ciência tem que não se choca com a realidade de Deus, que não se choca com a nossa fé, e a partir dali a gente vai fazendo uma boa ciência. Então nós temos muitos cientistas que são teístas, que são cristãos e que fazem boa ciência, que aumentam a ciência, tem se multiplicado também por causa desses homens. E todos eles colaboram, então, para o avanço, para a evolução da sociedade, para a transformação das condições e tudo mais. Então, veja, a ciência em si, ela não é má. O que é má é o cientificismo, essa postura, essa cosmovisão materialista que gera, então, essa incredulidade. E o que nós precisamos, então, nessa relação com a ciência é redimir a ciência, é levar o evangelho para transformar tudo aquilo que está querendo, dentro desse factoide, querendo chocar ciência com fé. Ambas são válidas, ambas podem coexistir. Esse, inclusive, é o assunto também aqui do terceiro subtópico que trata, então, dessa relação entre a ciência e a Bíblia. E aqui, professor, é importante que você mencione para os alunos que um caminho que tem sido tomado por algumas pessoas hoje que vão para a área da apologética, mas é um caminho um tanto quanto complicado, que é o caminho de tentar utilizar a ciência para validar a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia ela não precisa de validação, não precisa de uma validação humana, de uma validação científica, porque as coisas espirituais nós as discernimos, e isso é a palavra de Deus que nos diz, nós discernimos elas espiritualmente. Então, quando nós entramos pelo caminho de tentar utilizar a ciência para provar as verdades bíblicas, nós podemos acabar nos enrolando. Então, nós não devemos adotar este caminho, essa postura, porque de vez em quando acabam se criando também muitas fake news. Eu já vi várias vezes por aí, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, notícias falsas que dizem, por exemplo, descobriram a Arca de Noé,
descobriram a Arca da Aliança. E aí você vai ver, não é nada daquilo. Né? Descobriram restos da carruagem de Faraó no fundo do Mar Vermelho. Mas tudo isso são notícias falsas, notícias forjadas, plantadas, e quando você vai por esse caminho, então você acaba dando munição para os nossos adversários. Eles dizem, está vendo? Estão querendo provar a Bíblia, inventando mentiras a respeito dela. Isso não quer dizer, porém, que a Bíblia não tenha dentro dela também elementos que anteciparam coisas que a ciência foi descobrir depois. A gente tem um bom exemplo disso na história, o povo hitita. Os hititas são um povo que são citados na Bíblia, no Antigo Testamento, e durante muito tempo a Bíblia foi alvo de chacota dos historiadores, dos arqueólogos, porque eles diziam que a Bíblia estava inventando povos. Mas no século XIX, por volta de 1850, 1860, não recordo agora exatamente o ano, foi descoberta tabletes de argila no Iraque, aonde tinha essa inscrição a respeito dos povos hititas. E de lá para cá, né, hoje nós não temos nenhuma dúvida de que o povo hitita existiu, de que conviveram na região da Turquia, na região do Oriente Médio. Então de lá para cá foram feitas muitas descobertas, mas o povo hitita já estava há séculos sendo propagado pela Bíblia e ninguém acreditava porque faltava essa validação. Então veja, há muita coisa que a Bíblia antecipou e que só depois a ciência foi descobrir. Mas isso não quer dizer que você precise, então, que a ciência valide toda a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. E ela não precisa desse tipo de validação humana. É como você querer pegar algo limitado e tentar dentro um copo d'água, por exemplo, você colocar todo o oceano. A Bíblia é muito maior, a Bíblia é divina. Como que o humano, o limitado, vai querer conter o eterno, o ilimitado, né, o infinito. Então isso são dois conceitos diferentes que não devem se chocar, pelo menos não dessa maneira. Outros pontos aqui nós poderíamos citar, então, a respeito desses elementos onde a Bíblia antecipou a ciência, por exemplo, na questão da esfericidade da Terra, há um versículo lá no Antigo Testamento, um dos profetas, se eu não me engano, Isaías ou Jeremias, que fala que o Senhor descansa os seus pés sobre o domo da Terra, né? A forma esférica dela aqui. Também há versículos que falam a respeito da Terra, isso no livro de Jó, que ela estava sobre o vazio do espaço, então dando a intenção de demonstrar que, diferente do que os povos da época que acreditavam, de que a Terra estava suspensa sobre as costas de uma tartaruga, de um elefante, como os povos hindus acreditavam, então aqui nós já temos um conhecimento que depois foi validado pela ciência a respeito da questão do espaço, né, da força da gravidade, enfim, que mantém todas as coisas em seus devidos lugares, né, dentro do espaço aqui, do sistema solar, do universo como um todo. Então isso que já estava na Bíblia. Se nós quisermos observar ainda lá no livro de Gênesis, quando Deus fala a respeito da criação da terra, ele diz que ele juntou toda a terra em uma única porção seca. A porção seca ele chamou de terra e a porção de água ele chamou de mar, né? E o que a ciência foi anos, séculos depois foi descobrir é que, de fato, no passado teve um supercontinente chamado Pangeia. Então toda a Terra já esteve num único local, tal como a Bíblia já havia mencionado, né? Como Moisés escreve ali a respeito da criação. Então veja, são alguns elementos que podem sim, a título de curiosidade, né, você utilizar para mostrar que a Bíblia não é um livro fictício, um livro de fantasia, né? Ela contém muita verdade, sim, que a ciência descobriu depois. Mas, eu reitero, é um tipo de situação onde você tem que lembrar do conselho do apóstolo Paulo a Tito, Tito 3:9, evite as questões tolas, pois elas são inúteis e vãs. E este conselho vale, então, dentro dessas questões. Evite entrar em debates acalorados a respeito dessa questão, desse debate, né, entre a ciência e a Bíblia, porque isso, de fato, não vai levar a nada. Você precisa, na verdade, pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas, para a transformação de vidas, e não utilizar a Bíblia como um tratado de ciências. Ela é um livro de fé. E ela não foi feita, então, para esse tipo de uso, como muitas pessoas, infelizmente, têm utilizado. Por fim, nesse segundo tópico, nós temos um último subtópico que trata a relação com a arte. A arte, de acordo com os filósofos aqui, como Platão, Plotino, ela era aquilo que tinha uma relação, era trazer do mundo das ideias,
do mundo da perfeição, coisas belas. Então a arte tem relação com a beleza dentro da visão filosófica. Hoje a gente vê que esse conceito mudou, então hoje tem muita arte com tema sombrio, com temas do feio, podemos dizer assim, né? do horror, né? Então tudo isso acaba permeando a arte contemporânea. Mas a arte sempre foi algo relacionado à beleza, à estética. Então, filosoficamente falando, os filósofos entendiam que toda a arte era uma espécie de imitação da beleza, da perfeição. Tentar trazer na forma de escultura, de pintura, de encenação, né, o teatro, da música, algo dessa forma, trazer toda essa perfeição. Então há aqui uma relação com Deus, porque Deus é a fonte de todo bem, de toda a perfeição. Então, quando nós fazemos alguma arte que tem esse ideal, nós estamos de alguma forma glorificando a Deus. Talvez lembrando aqui o que Paulo discursa aqui para aqueles atenienses, né? Ele diz assim que eram pessoas que estavam como que tateando, tentando chegar até Deus. Então, essa também pode ser uma busca, né? Você está no escuro, está tentando encontrar Deus através da arte. Então, há sim uma relação entre a arte e Deus. Inclusive, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo ungindo pessoas para serem artistas. Estou falando de Bezalel, que dentro da construção do tabernáculo, né, Deus escolhe ele e unge, né, a unção do Espírito Santo para que ele fizesse obras de tapeçaria, de joalheria, né, todo o trabalho ali com pedras preciosas, com ouro. Então veja, é o Espírito Santo capacitando alguém para ser um artista, mas uma arte que iria glorificar a Deus. Então, dentro dessa relação entre a Bíblia e a arte que o tópico nos apresenta, é importante nós mostrarmos isso, que através da arte nós nos conectamos com o belo, com a beleza. E a beleza, ela está de alguma forma relacionada com Deus. Então nós podemos sim fazer arte que glorifica a Deus. E do outro lado, nós também podemos consumir, né, essa arte que glorifica a Deus. Mas é importante aqui observar que nem toda arte ela tem essa intenção. Então vale muito aqui a intenção do artista. O que ele está querendo, pretendendo com aquela sua obra de arte. E aí, nesse caso, a melhor postura que nós temos é rejeitar essa arte que não glorifica a Deus, essa arte que glorifica o lado sombrio, o lado macabro, esteticamente falando, o feio, né, o grotesco, e isso tudo então precisa ser rejeitado. Mas a arte em si, nós podemos redimi-la, nós podemos contextualizá-la, nós podemos pregar Jesus através da arte. E eu lembro aqui, dentro desse sentido, de uma música do grupo Palavra Antiga, chamada Hookmaker, onde ele menciona aqui algumas das formas de arte e como que elas podem se relacionar aqui dentro do Evangelho. Então eu vou recitar aqui um pouquinho, um trechinho da letra aqui, mas depois você pode procurar aí aqui no YouTube mesmo, né? Palavra Antiga Hookmaker, você vai encontrar essa bela canção. Eu leio Hookmaker. Hookmaker é um teólogo antigo. E você, Jean-Paul Sartre. Sartre é um filósofo do ateísmo, né? Um dos pais do ateísmo. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios para ti. A canção cantando para Deus. Eu canto Keith Green, um cantor aqui também cristão, né? dos anos 70. Você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos para ti. Eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. Então aqui tratando da arte enquanto artes plásticas, né? Rembrandt, um dos grandes nomes aqui do Renascimento, do realismo. E o dadaísmo é aquela arte, a arte contemporânea, né? Aquela arte do horror, a arte onde os artistas jogam lá um pouco de tinta ali, fazem algumas formas abstratas, enfim, e aquilo tudo para eles tem algum significado, algum sentimento envolvido. Então, o dadaísmo de Berlim. A cidade está cheia de tinta. Na cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos para ti. E a última estrofe ele trata do teatro. Eu monto o paradoxo no palco, você anda zombando da cruz. Quantas peças teatrais, o cinema, as novelas, enfim, zombando do cristianismo, né? Entra nessa questão. A cidade está cheia de atores. Na cidade dos homens tem gente que consegue dizer, mas os outros estão mudos para ti. E aí ele finaliza a canção com uma oração. Vem jogando tudo para fora. A verdade apressa a minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora.
Toda vez que procuro para mim algo para ler, ouvir, olhar e dizer, Senhor, Tu sabe o que eu quero. Não me furto a certeza, és a vida que eu quero. Eu penso que essa música aqui pode fechar muito bem esse tópico aqui na sua aula, se você tiver tempo, né? Ouça essa música com os seus jovens e reflitam a respeito dessas conexões com a arte, com a cultura. Né? Como que nós podemos encontrar Deus, a beleza de Deus, a perfeição de Deus, também através da arte e da cultura. E por fim, chegamos aqui ao último tópico, o tópico 3, uma cultura transformada pelo Evangelho. Este tópico começa falando a respeito do Evangelho transformador. E aqui um texto muito interessante, Romanos capítulo 1, versículo 16, onde Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E salvação aqui tem a ver então com essa transformação, com essa mudança de vida. A lição vai mencionar alguns personagens bíblicos, como Zaqueu, Nicodemos, Paulo, mas eu penso que aqui seja um tempo oportuno também para que você compartilhe com os seus jovens, você que é líder, você que é professor, compartilhe a sua própria experiência de conversão. Caso você não seja alguém que tenha já nascido num berço evangélico, né? Pode ser que o seu próprio testemunho de vida seja interessante aqui de compartilhar com os seus jovens, para mostrar para eles na prática como que o Evangelho pode transformar as pessoas. E também é um momento interessante para você abrir oportunidade para que eles também comentem como é que foi a chegada deles ao Evangelho, como é que foi essa relação, essa transformação que aconteceu na vida deles. Eu penso que é um momento importante, né, essa troca de ideias, essa conversa, esse diálogo, isso aqui faz parte também das nossas aulas. E a título de conteúdo aqui, eu acho que é interessante também observar que o Evangelho ele transforma o homem em basicamente 3 aspectos aqui principais. O aspecto da convicção, essa é a primeira transformação que o Evangelho faz. Ele muda aquilo que você pensa, aquilo que você crê. Então as suas convicções são transformadas. Depois, ele vai mudar o seu comportamento. Quando você tem um contato com o Evangelho, então as suas atitudes começam a ser outras. O fruto do Espírito começa a germinar dentro de nós e nós mudamos o nosso comportamento. E o terceiro ponto é a cosmovisão. Então olha que interessante, 3 Cs, né? Convicção, comportamento e cosmovisão. Esses 3 fatores aqui, esses 3 aspectos da pessoa humana, eles precisam ser transformados pelo Evangelho. E quando isso não acontece, quando não se muda essas três esferas da nossa vida, então nós começamos a ter problemas. Se, por exemplo, nós tivemos apenas uma mudança de convicção, ou até mesmo de cosmovisão, mas não mudarmos o nosso comportamento, então nós estamos sendo apenas cristãos nominais. Nós não estamos seguindo, de fato, o Evangelho pleno. Se, porém, nós temos a mudança da convicção, até a mudança da cosmovisão, aliás, nós temos a mudança do comportamento e a mudança da cosmovisão, mas não temos a mudança de convicção, então nós passamos a ter o legalismo. Então nós somos cristãos legalistas que queremos dizer tudo que está errado no comportamento, nas atitudes das pessoas, e então nós estamos tendo uma fé fingida, uma fé hipócrita, uma fé que está apenas na esfera do corpo, apenas na esfera do concreto. E, porém, também há um terceiro problema aqui, quando nós não temos essa mudança de cosmovisão. Mudamos o comportamento, mudamos a convicção, mas a cosmovisão ainda está complicada, né? Ainda não está transformada, então nós vamos ser cristãos infrutíferos. Nós não vamos conseguir se conectar com as pessoas, não vamos conseguir proclamar o Evangelho para essas pessoas. Então essa transformação que o Evangelho faz no homem, ela precisa ser plena. Convicção, comportamento e também a cosmovisão. Fora disso, nós vamos ter problemas. O segundo subtópico fala a respeito da mudança na família. Quando o Evangelho chega numa família, ele transforma. Os pais ficam mais responsáveis no seu trato com os filhos. Os cônjuges começam a tratar, como nós já vimos em lições anteriores, né, do relacionamento familiar, os cônjuges começam a se tratar com respeito, com amor. O marido ama a esposa respeita o marido. Então tudo isso começa a fluir melhor. Os próprios filhos, quando veem esse exemplo no pai e na mãe, também acabam se tornando filhos mais obedientes, mais responsáveis com as suas responsabilidades, cumpridores dos seus deveres. Então isso é uma grande bênção que acontece na vida da família. Quando o Evangelho chega, o Evangelho acaba transformando toda a história familiar. E o terceiro aspecto trazido aqui por essa cultura transformada pelo Evangelho é o aspecto da transformação da sociedade. A sociedade, se nós formos observar, ela é a soma de todos os indivíduos. Então, o Evangelho, mais uma vez eu retorno àquilo que eu falei no início, o Evangelho ele vem para transformar a cultura não como uma revolução,
não como uma ruptura nos costumes, não como algo imposto, né, de cima para baixo. Inclusive, durante a Reforma Protestante, por exemplo, aconteceu isso com o calvinismo, né? Calvino tentou fazer uma reforma na Suíça, em Zurique, partindo de cima para baixo, né? Impondo isso, e acabou virando uma espécie de ditadura. E não é isso que a Bíblia quer que aconteça. Então nós não fomos chamados para transformar a sociedade em massa, nós fomos chamados para transformar a sociedade um a um. Porque o indivíduo, junto com outro indivíduo, todos os indivíduos juntos, formam a sociedade. E o Evangelho transforma indivíduos, o Evangelho transforma famílias. E as famílias, os indivíduos juntos, formam a sociedade. Então a forma de nós conseguirmos transformar essa sociedade corrompida é através da pregação do Evangelho para uma pessoa. Se cada um de nós ganhar um discípulo, se cada um de nós conseguirmos a transformação do nosso vizinho, Discipulado para o Brasil está trabalhando essa temática esse ano, né, do ame o seu vizinho. Então, se nós conseguirmos implantar isso na nossa vizinhança, daqui a pouco nós ganhamos a cidade toda. Daqui a pouco nós ganhamos o estado, o país inteiro. Mas nós precisamos começar por um. O Evangelho transforma indivíduos. O exemplo citado pela lição é de Robert Hicks, que durante um período de avivamento na Inglaterra, acabou criando a escola bíblica dominical, reagindo, né, aqui a um problema que ele via na sociedade. E através da pregação do Evangelho para aquelas crianças, ele acabou perpetuando aqui algo muito bom, né, ensinando o Evangelho para aquelas pessoas. Ele não apenas trouxe uma mudança social, uma melhoria social, mas também trouxe uma melhoria espiritual, uma melhoria muito mais plena do que se ele tivesse simplesmente criado escolas públicas, por exemplo, né, para ensinar matemática, português. Mas quando ele agregou a questão do Evangelho, então ele conseguiu resultados mais plenos. E falar em Robert Hicks está aqui no mesmo contexto de um outro personagem muito interessante da história, que é William Wilberforce, que provavelmente foram contemporâneos aqui, né? São da mesma época. O Wilberforce ele foi ganhado para Jesus por John Wesley, o fundador do metodismo. E tanto o Wesley como o Wilberforce, eles viam a escravidão que havia nesse período, né, no mundo inteiro. Isso era 1790 e alguma coisa, né? Isso foi antes da virada para 1800, e a escravidão era algo comum no mundo inteiro, inclusive na Inglaterra. Mas aí o Wilberforce ele se torna um político. Ele vê que o chamado dele não era para ser um pastor, que ele faria muito mais como um político, e ele vai ser um político que vai gastar a sua vida em prol da causa abolicionista. Então ele vai ser a voz desses movimentos abolicionistas, em sua grande maioria movimentos cristãos, que viu a escravidão como algo extremamente negativo, algo que desagradava a Deus. E Wilberforce consegue, ainda ao final da sua vida, em 1833, alguns anos antes de ele sair da política, que o parlamento inglês aprovasse o fim da escravidão na Inglaterra. E a partir dali, a Inglaterra começa a pressionar os outros países do mundo também para abolir a escravidão. O Brasil, uma nota negativa nesse sentido, é um dos últimos países, se não o último país, a abolir oficialmente a escravidão em 1888. Então veja que haviam se passado mais de 50 anos de quando Wilberforce conseguiu a aprovação do fim da escravidão na Inglaterra. Demorou 50 anos para isso chegar aqui no Brasil, mas chegou. E veja, é um exemplo de uma transformação provocada por um avivamento. O avivamento metodista, o avivamento inglês daquele momento, onde nós temos Whitefield e tantos outros pregadores aqui, né, que pregavam a palavra para indivíduos, para pessoas. E essas pessoas elegiam representantes que tinham compromisso com aquela palavra. E aos poucos a sociedade foi sendo mudada, a sociedade foi sendo transformada através da proclamação do Evangelho. O Evangelho transforma a cultura, o Evangelho transforma a sociedade, mas não de cima para baixo, não no coletivo. Ele transforma um indivíduo de cada vez. E que nessa lição você consiga passar isso para os seus jovens, que ele consiga se relacionar com a cultura dessa forma, recebendo aquilo que a cultura tem de positivo, aquilo que glorifica a Deus na cultura, redimindo aquilo que está errado dentro da cultura, mas principalmente contextualizando a cultura para receber Jesus, fazendo com que Jesus seja entendido por essa geração. E assim nós vamos conseguir ganhar os indivíduos dessa geração e nós vamos conseguir fazer a transformação que o nosso país precisa, que a nossa geração precisa.
na conclusão dessa aula, alguns princípios básicos em relação aqui ao contato com a cultura. Primeiro, o Evangelho ele é superior à cultura. Então nós não vamos rebaixar, não vamos superestimar a cultura, adaptar demais o Evangelho. O Evangelho é superior à cultura. O livro de Romanos nos diz, não vos conformeis, né? Ficar conformado, ficar na mesma forma da cultura do mundo, mas sede transformados. E a transformação vem pelo Evangelho. Segundo ponto, o Evangelho respeita a diversidade cultural. Deus permitiu que houvesse culturas diferentes. Então nós precisamos contextualizar o Evangelho para conseguir conectar com todas elas. Perseguir, difamar, combater de forma violenta, agressiva, culturas diferentes, isso não é uma atitude cristã. Não é isso que Jesus nos ensinou. Então nós precisamos respeitar a diversidade cultural. Ouvir, para poder contextualizar nossa mensagem e ser efetivo alcançar essas culturas. E por fim, o Evangelho transforma as culturas. O Evangelho tem o poder de transformar as culturas. A oração de Jesus em João capítulo 17 para os seus discípulos, e que isso também chega até nós, aí Jesus ora dizendo, não peço que os tires do mundo, ou seja, não os tires da cultura. Nós estamos nesse mundo repleto de cultura, mas eu peço que os guardes do mal. Eles, no caso nós, não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Nós fomos enviados para a cultura. Nós estamos inseridos no meio dela. Mas nós não estamos sozinhos. Para aqueles discípulos, eles ficaram sozinhos por um pouco de tempo. Jesus disse para eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poucos dias depois, eles receberam o Paracletos, o Consolador, que está conosco até os dias de hoje. Então nós não estamos sozinhos nesse papel de transformar a cultura. Como diz a nossa temática, né, nós estamos conduzidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo com certeza vai nos abençoar nessa empreitada de transformar a cultura através da pregação do Evangelho. Que Deus em Cristo o abençoe. Nós nos vemos numa próxima oportunidade.